Oi, gente, eu sou o Michel. É muito gostoso estarmos juntos. Eu quero saber quem está aqui pela primeira vez, quem é nosso convidado, está aqui pela primeira vez. Vocês podem ficar de pé? Vamos celebrar Jesus pela vida dessas pessoas. Glória a Deus, a igreja vai estar podendo abraçá-los. É uma alegria para a gente receber cada pessoa aqui. Temos orado para que Deus envie novas pessoas, para que a nossa comunidade possa avançar e o reino de Deus possa avançar, porque é isso que nós temos desejado e orado. Então sejam todos muito bem-vindos no nosso meio, que Deus abençoe a sua vida. Queridos, que alegria ouvir tudo que nós ouvimos o André ministrando aqui. Obrigado, André, porque de fato nós precisamos entender, queridos, o quanto como igreja nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. O Senhor, Ele nos chamou como discípulos dEle para que o reino avance, para que o reino dEle seja expandido por essa cidade, por esse estado, por esse país e pelo mundo. Por isso, sempre que a gente tem esse momento de igreja em movimento, entenda que esse momento, ele diz respeito aos movimentos que a igreja de Jesus tem feito. Nós não podemos ser uma comunidade de fé conhecida por um lugar bonito, por um prédio bem ajeitado, bem arrumado, por uma música bem tocada, mas nós precisamos ser conhecidos por uma igreja que ama, por uma igreja que avança as fronteiras, que leva o amor de Jesus para as pessoas. Essa comunidade precisa nos conhecer, não com a necessidade de nos conhecer, mas de conhecer aquele a quem nós proclamamos, aquele a quem nós anunciamos. Por isso, cada movimento que a gente faz, cada coisa que a gente lança aqui, desafio também, tudo é porque nós queremos que Jesus seja conhecido. Queridos, é incrível o quanto nós podemos proclamar ao Senhor através de um agasalho, de pessoas que estão sofrendo nesse tempo de frio, através dos nossos quilos de amor que mensalmente nós consagramos ao Senhor aqui, quilos que você está lá no mercado fazendo a sua compra e você pode comprar que seja 1 quilo a mais de arroz, 1 quilo a mais de macarrão, você pode partilhar. Todos nós podemos, de alguma forma, ter esse olhar para o próximo, para o outro, e o amor de Jesus é proclamado dessa forma, da maneira como nós nos movimentamos. Deus, sim, está também nos levando à expansão de prédios, de áreas e tudo isso para também poder acolher e avançar em outras questões que Deus quer, para que nós possamos estar reunidos também. Mas o principal é que nós estejamos nos movendo pela cidade. Nós não podemos ficar indiferentes a tudo que está acontecendo, ao sofrimento das pessoas, assim como foi na enchente aqui, o quanto a gente pôde fazer por todas as pessoas aqui, tudo aquilo que foi possível, a gente foi fazendo. Então, queridos, eu quero te convidar a, em momentos como esse, a você celebrar o que a igreja tem feito. Nosso Instituto Monte Serrat tem atendido pessoas em todos os nossos campos e diante de outras frentes que têm sido colocadas diante de nós, outras instituições com o foco de abençoar pessoas, mas não é um assistencialismo, não é só entregar comida, mas à medida que a gente vai levar uma cesta de 1 quilo de amor, a gente vai orar por aquela família, a gente quer levar esperança para elas, a gente quer que elas possam conhecer mais do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. E nós somos a igreja de Jesus. Entenda isso não acontece por meio da liderança da igreja, por meio dos pastores. Eu e você somos discípulos de Jesus. E o Senhor entrega essa missão para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Queridos, você deve ter percebido, nós estamos sem essas telas laterais, aqueles problemas técnicos que só acontecem na hora da celebração. Mas glória a Deus, nós seguimos em frente, nada vai nos parar, porque nós estamos aqui para proclamar ao Senhor, para glorificar ao nome de Jesus. Como já foi falado, os nossos jovens estão ali num retiro,
mais de 220 jovens reunidos ali para glorificar o nome do Senhor. Ontem nós estivemos ali, foi lindo poder ver toda aquela juventude reunida, com toda aquela força que Deus entregou para eles. E é muito lindo a gente poder se alegrar com tudo isso, e glória a Deus por isso. Queridos, eu quero hoje poder partilhar então um pouquinho da palavra de Deus com você, e quero falar de um tema que envolve as questões do nosso dia a dia. O título dessa mensagem é Vença as Tentações por meio da palavra e confie no amor de Deus. É de conhecimento de todos nós de que existe um mundo espiritual, ou da grande maioria de nós, de que existe de fato um mundo espiritual e que há uma batalha constante entre luz e trevas, entre Cristo e o diabo. E Satanás, que é o nosso maior inimigo, ele busca formas de nos distrair e também de nos destruir. E a Bíblia é muito clara em muitos textos trazendo e falando sobre isso. Lá em 1 Pedro capítulo 5, no verso 8 e 9, diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Tiago nos fala, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Importante esse texto, a gente entender que diante de qualquer situação, diante de Satanás, eu e você, como discípulos de Jesus, nós não precisamos ter medo. Não somos nós quem fugimos, quem foge é o diabo, porque nós vamos no nome de Jesus. Então nós precisamos entender essas questões. A Bíblia ainda nos traz as palavras do próprio Jesus, lá em João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, nós precisamos estar atentos em todos os momentos, em todo o tempo, atento a tudo, sabendo que nós estamos em uma batalha constante e que esse inimigo, ele quer realmente destruir as nossas vidas, ele quer roubar tudo aquilo que nós recebemos e que temos a receber do próprio Deus. Mas diante dessa tentativa dele contra as nossas vidas, a palavra de Deus ela nos apresenta a maneira como nós devemos batalhar, o que a gente deve fazer, a questão de que nós não precisamos ter medo, como já falei, mas que devemos resistir, pois ele foge de nós à medida que nós estamos conectados com Jesus e buscando uma vida de intimidade com ele. É importante entender que não é eu, na minha força, do meu jeito eu vou ser envergonhado. Mas é eu, no poder do nome de Jesus, na força do poder do Senhor, eu posso enfrentar qualquer coisa que possa vir. O texto de João 10 diz que Jesus ele veio nos dar vida e vida abundante, e nada pode impedi-lo de nos fazer viver isso. Mas é fato que o diabo, ele existe, muitas vezes se fala pouco sobre isso, mas de fato existe, e ele luta contra nós com o desejo de nos tirar do foco, de gerar dúvidas sobre quem Deus é, dúvidas sobre o amor de Deus e sobre aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Ele busca formas de nos distanciar das pessoas, de nos distanciar de Deus, e ele usa artimanhas e estratégias, e a dúvida é uma das armas que ele usa para nos distrair, para nos destruir e para nos distanciar de Deus. Porque por meio da dúvida ele pode nos levar para longe de uma obediência completa, da confiança e da dependência em Deus. E quando a gente olha para a história, desde o início, lá no Éden, ele lança a dúvida sobre Adão e Eva, e isso faz com que eles pensassem de forma diferente aquilo que Deus já havia dito para eles, e com isso pecaram, foram expulsos do jardim, e esse pecado trouxe consequências profundas sobre toda a humanidade. Portanto, nós precisamos estar atentos em todos os momentos
ao que ele está tramando contra nós. A gente não pode achar que é algo tranquilo. Não, é super tranquilo, é inofensivo, não existe, porque ele fará tudo o que puder para que a gente pense que ele não existe ou que está quieto no canto dele, mas isso não é uma verdade. Ele seguirá lutando contra as nossas vidas, contra o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o cônjuge, com as demais pessoas do nosso convívio, e é incrível como muitas vezes nós não percebemos a maneira como ele age nos relacionamentos, gerando todo tipo de situação, de confusão, de discussão, enfim. E a Bíblia nos mostra o quanto ele tem estratégias e artimanhas de destruição ousadas a ponto de tentar o próprio Jesus em determinado momento. E eu quero poder ler com você esse momento, esse episódio, chamar a nossa atenção para a maneira como ele age, mas também olhando principalmente para a maneira como nós devemos agir, tendo o próprio Jesus como exemplo. E eu quero ler com você, então, o texto que está lá em Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11, vai tratar exatamente desse momento onde Jesus foi tentado. Você pode acompanhar aqui ou pela sua Bíblia aí, como ficar melhor para você. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Queridos, o texto fala que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e de fato ele foi. O Senhor se permitiu viver isso, ele venceu a tentação e nos deixou o exemplo para que eu e você possamos vencer no poder dele. Mas o que nós podemos ver aqui é a maneira como Satanás, ele usa de muitas artimanhas para que Jesus cedesse a alguma de suas tentações, citando e mostrando que ele conhece a própria palavra. Da mesma maneira que ele tentou Jesus, ele também tenta a cada um de nós no nosso dia a dia. Ele busca maneiras de tentar nos derrubar, de nos tirar do foco daquilo que estamos vivendo, daquilo que Deus quer de nós, e nos levar a pecar, e assim nos fazer ficar reféns dele por um longo tempo. E eu quero hoje poder, então, ressaltar algumas estratégias que Satanás usou para tentar derrubar Jesus, e como por meio da palavra e da confiança no amor do Pai, Jesus se posicionou e teve vitória diante do inimigo. Essas estratégias são as mesmas que ele continua usando hoje contra as nossas vidas, e nós podemos usar a mesma arma que Jesus usou. Infelizmente, Satanás tem tido êxito em muitos momentos, em alguns casos, pelo fato exatamente de não usarmos as armas que estão à nossa disposição, aquilo que nós temos para usar, que o Senhor colocou diante de nós. E a primeira estratégia que eu vejo olhando para esse texto que ele usou foi colocar em dúvida a identidade de Jesus como Filho de Deus. O texto
traz em 2 momentos, ele dizendo, se és o Filho de Deus. Veja bem, ele traz aqui uma dúvida, ele lança uma dúvida, se és o Filho de Deus, então faz isso ou aquilo. E se a gente voltar um pouquinho no texto, os versículos imediatamente anteriores a esses que lemos, final do capítulo 3, a gente vai ver o batismo de Jesus. E naquele momento do batismo de Jesus, a gente vê o próprio Deus dizendo, esse é o meu Filho amado, de quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Então a gente pode ver exatamente isso acontecendo ali, e quando a gente vê essas palavras, então, a gente vê que naquilo que há uma certeza, de algo que já foi afirmado, ele tenta gerar dúvidas e questionamentos para que nós estejamos confusos. Porém, Jesus sabia muito bem, ele sabia muito bem, de forma muito clara, aquilo que o Pai já havia declarado sobre ele. Aquilo estava bem enraizado nele. Jesus o combateu por meio da palavra, e é por ela mesmo que nós podemos combater toda dúvida que o diabo lança sobre nós, sobre a minha e sobre a sua mente. E eu percebo que muitas vezes Satanás tem usado essa mesma estratégia para desestabilizar as pessoas, fazendo com que elas duvidem da sua identidade como filhos de Deus. A nossa igreja tem experimentado algumas ferramentas de restauração, e eu tenho visto muitos momentos onde as pessoas, elas têm trazido algo nesse sentido, elas têm cedido a essa mentira de Satanás, de que por algum motivo, por algo que aconteceu, elas não são mais amadas por Deus, de que o Senhor as abandonou, ou que elas deixaram de ser filhas de Deus. E acontece uma verdadeira crise de identidade diante do Senhor e que tem gerado inúmeros problemas e acaba distanciando as pessoas do Senhor. Mas nós devemos ter a convicção de que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós damos o passo da conversão, de nos rendermos diante do Senhor e declarar Ele como Senhor das nossas vidas, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos amados de Deus, e não há nada mais que precise ser feito, não há nenhum outro movimento, nenhum outro sacrifício que seja necessário, nós simplesmente nos tornamos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, no versículo 1, ele diz, vejam como é grande o amor do Pai, o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Queridos, Deus, Ele nos adota, Ele nos torna filhos, e isso acontece independente daquilo que a gente tenha vivido no passado, dos pecados que nós cometemos e até dos pecados do presente. A nossa condição de filhos, ela não depende das nossas ações, embora o fato de sermos filhos de Deus deve nos conduzir a agir em obediência a Ele, a buscá-lo de todo o nosso coração, a viver uma vida de profundidade com o Senhor. Mas se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos recebe de braços abertos, e assim nós vamos então, passamos a viver com Ele um processo que a gente chama, que é um processo de santificação, e nada nem ninguém pode nos tirar dessa condição de filhos. Romanos capítulo 8, versículos 37 ali ao 39, ele diz assim, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, queridos. Esse amor profundo, não há nada que pode nos separar dele. Não há nada que eu e você possamos fazer a ponto de afastarmos esse amor de nós, porque Ele nos ama.
Nada pode nos separar, nada pode nos fazer duvidar desse amor do Pai sobre as nossas vidas. E Jesus, ele confiava nesse amor do Pai sobre ele. E isso fazia com que ele não se abalasse, não tivesse se abalado naquele momento. Por isso, querido, toda vez que Satanás, ele gerar alguma dúvida no seu coração, na sua mente, sobre quem Deus é, sobre o amor do Senhor sobre a sua vida, você pode combatê-lo por meio daquilo que já foi declarado sobre você, por meio daquilo que a palavra de Deus garante a cada um de nós. Se você realmente entregou o seu coração a Jesus, se você realmente se rendeu diante do Senhor, nem mesmo algum erro seu, algum tropeço seu pode mudar essa condição, pode mudar o amor que Ele tem por você. E sabe que isso nem sempre foi tão claro na minha vida. Por muito tempo eu entendia que o amor de Deus ele estava condicionado ao meu desempenho, aquilo que eu fazia, aquilo que eu conseguia alcançar. Por isso eu sempre buscava um desempenho, algo cada vez melhor, cada vez maior. Mas isso foi me tornando muito mais religioso do que, de fato, alguém que vivia uma vida profunda com o Senhor. Se eu pecasse, parece que ia abalar alguma coisa em relação ao amor de Deus. Mas eu preciso entender que eu continuo nessa terra, eu continuo lutando e vivendo esse processo de santificação. E, claro, de viver longe do pecado, de não me permitir mais viver isso, mas diante de qualquer situação, momento, o Senhor, Ele me resgata, porque o amor dEle permanece sobre a minha vida. O amor dEle não é abalado diante de algo. Mas, para a glória de Deus, eu pude ir aprendendo e compreendendo aquilo que Deus tinha para a minha vida, por meio da palavra, podendo aprender e entender que nada poderia abalar o amor de Deus sobre a minha vida. Mas, querido, Satanás, ele vai tentar, ele vai continuar tentando sobre a vida de cada um de nós e tentando fazer com que a gente não creia nisso, e querendo que a gente não acredite que o amor de Deus por nós é profundo. E que diante de alguma situação que eu deixe de fazer, ou que eu deixei de cumprir alguma coisa, Deus vai deixar de me amar, ou que as pessoas vão me julgar, e com isso Satanás nos aprisiona, e ele vai nos afastando, ele vai nos distanciando do Senhor. Mas Deus quer que nós estejamos perto, que nós nos rendamos, que a gente se arrependa diariamente, que a gente viva uma vida profunda diante dEle. Por isso, querido, você precisa saber muito bem quem você é em Deus. O que a palavra de Deus afirma sobre você. Você é filho amado do Senhor. Nós precisamos ter essa consciência. Mas também precisamos ter a consciência de que o fato de sermos filhos de Deus não significa que Ele também vai nos dar tudo aquilo que a gente quer. Não é desse jeito também. Naquele momento, humanamente, Jesus precisava de comida. E essa foi uma das áreas que o diabo o atacou, mas Jesus ele sabia aquilo que o Pai tinha para ele afirmou o que a palavra garantia sobre essa questão, e ele, de fato, teve vitória sobre o inimigo. A Bíblia garante que Ele nos ama, e por essa razão Ele nos tornou seus filhos. Por isso, nada pode mudar esse fato, nenhum acontecimento, nenhuma aparente falta de alguma coisa pode nos fazer duvidar disso. Nós temos a garantia da nossa condição por meio da palavra de Deus, e por isso nós confiamos no amor dEle por nós. Querido, eu não sei o que você tem vivido hoje. Eu não sei se há algo em você, se há algo que você tenha cometido, se há algo que você errou. Eu quero te dizer, você pode se arrepender disso, porque o Senhor continua amando você. Ele continua tendo planos, projetos com a sua vida. Você não precisa ficar preso, amarrado àquilo que Satanás tem tentado te colocar, fazendo você viver vergonha, fazendo você viver pela culpa. Não. O Senhor ama cada um de nós. Nós temos garantia dessa condição em Jesus. E por isso precisamos pensar hoje se há algo que
estejamos vivendo, ou a falta de alguma coisa que possa estar gerando essa dúvida sobre quem nós somos em Deus. Há alguma dúvida sobre você hoje? Rejeite toda e qualquer dúvida. Confie no Senhor. Se Satanás tem tentado colocar dúvidas sobre a sua identidade como filho, sobre o amor de Deus por você, afirme aquilo que você já sabe, aquilo que ele já falou a respeito disso. Use a palavra e use com autoridade. Você tem autoridade no nome de Jesus. A segunda estratégia que ele usou foi colocar em dúvida o cuidado e o sustento de Deus. Mais uma vez, a dúvida agora sobre o cuidado e o sustento de Deus, e o texto diz, se joga daqui para baixo, pois ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão. Queridos, é fato que o Senhor nos sustenta, Ele cuida de nós, nós sabemos disso, Ele não nos deixa cair, mas nós não podemos também tentar ao Senhor. É o que o texto diz, é a maneira como Jesus rebateu isso. Nós confiamos, pelo que a palavra nos garante, que diante de alguma situação, Ele estará conosco, e nós precisamos confiar nisso. O Salmo 91, ele fala algo muito profundo. Eu quero ler com você esse Salmo, que realmente é algo que por vezes citamos, de forma, assim, em muitos momentos, mas às vezes não paramos para olhar a profundidade do que ele traz nesse sentido, sobre o cuidado de Deus. Diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que lindo a gente poder olhar, porque a gente vai poder perceber que nós não podemos duvidar de que o Senhor nos cuida, de que Ele nos sustenta. Olha a profundidade do que esse texto nos traz. É uma garantia de que temos o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Nós podemos ter essa certeza. Nada mais pode gerar dúvida de que Ele vai estar conosco nas adversidades ou no tempo de angústia. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. No momento em que Jesus estava com os discípulos lá no Sermão do Monte, Ele também fala para os discípulos que não deveriam se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque Ele diz, porque o Senhor Deus sabe de tudo o que vocês precisam. Ele sabe, querido, de tudo o que você precisa, Ele sabe de todas as suas necessidades. Por isso, não deixe que a dúvida venha sobre você, mesmo que você esteja vivendo ali um momento tão difícil. Confie no Senhor, clame pela misericórdia dEle. O Senhor Jesus, Ele diz que qualquer um, mesmo que se preocupe, não vai conseguir acrescentar nenhuma hora que seja a sua vida. Ele lembra os discípulos de que o amanhã pertence ao Senhor e que basta cada dia o seu próprio mal.
Ou seja, não há por que nós nos preocuparmos de forma excessiva, porque o Senhor cuida, Ele supre, Ele provê sobre as nossas vidas da maneira dEle, do jeito dEle. Mas certamente Satanás vai tentar usar esses momentos mais difíceis, esses momentos mais desafiadores que você possa estar vivendo, e ele vai usar isso para dizer para você que Deus não está olhando para você, que Ele não tem cuidado da sua vida. A estratégia dele nesses momentos difíceis é tentar distorcer a palavra, distorcer aquilo que a palavra do próprio Deus diz, para que você possa ficar em dúvida sobre o agir dele. Mas o Salmo 91 que nós lemos, ele finaliza dizendo que Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Querido, você crê que Deus pode responder ao seu clamor? Você crê nisso? Se você não crê, aí não tem jeito. Nós precisamos acreditar, porque o Senhor faz. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos crer, nós precisamos confiar, precisamos clamar e não duvidar daquilo que Ele pode fazer por nós. Por isso, querido, confie que Ele vai trazer as respostas. Não permita que Satanás encontre brechas no seu coração, na sua vida. Descanse em Deus. Busque saber o que Ele está conduzindo você. Mas, por outro lado, também é importante que a gente tome o cuidado para que o texto bíblico também não seja usado de forma distorcida, da maneira como Satanás tentou fazer e foi repreendido por Jesus naquele momento. Eu não posso, diante de textos como esse que lemos, pensar que eu não vou ter desafios, ou que é só eu pedir que Deus vai fazer. Aquele tipo de teologia de que eu ordeno, eu falo, eu peço e acontece, não é assim. As coisas acontecem instantaneamente, não. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Ele faz do jeito dEle, no tempo dEle, da maneira como Ele quer e se Ele quer. Eu preciso entender que Ele nos responde, porém, da forma como Ele tem, de acordo com o que é propósito dEle, dentro daquilo que Ele entende ser o melhor para nós. Veja que o texto diz assim: na adversidade eu estarei com Ele. Olha, não podemos distorcer o texto, ele não está dizendo aqui que nós não vamos ter adversidades. Não, é só eu entregar minha vida para Jesus e, pronto. Organizações Tabajara, seus problemas acabaram. Não existe mais nada. Não há nenhum lugar na palavra de Deus que diga isso. Mas o próprio Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós podemos vencer os desafios no poder do nome de Jesus. É diante dele. O texto não fala que a gente não vai ter adversidade, mas ele diz que Ele estará conosco em cada uma delas. Deus tem planos perfeitos para nós, Ele responde o nosso clamor, mas essa resposta nem sempre é como nós queremos, do jeito que nós queremos, mas certamente é o melhor que Ele tem para nós. Mas saiba que nesses momentos de adversidade, de desafios, de uma possível fragilidade, quem vai estar ali para tentar lançar algo sobre nós? Satanás, ele vai estar ali, vai tentar entrar e distorcer tudo isso, levando você a questionar, de fato, esse cuidado de Deus. Queridos, Jesus estava ali vivendo aquele tempo de 40 dias de jejum, e o texto diz que ele teve fome, e foi exatamente nesse momento que o diabo o tentou. Por isso, esteja alerta, atento, não se deixe levar pelas artimanhas dele, posicione-se espiritualmente, se posicione diante do inimigo, assim como Jesus fez, pelo exemplo que ele nos deu. Busque entender o que Deus também está falando ao seu coração nesse tempo. Peça ao Senhor o discernimento do Espírito, a sabedoria que vem do alto, e busque enxergar o que Deus tem feito por você.
o que ele tem realizado na sua vida, o que ele tem feito ao seu redor, nas pessoas próximas a você, na sua família, de que forma ele tem derramado o cuidado dele diante da sua vida nesses momentos difíceis. Porque às vezes a gente foca tanto no problema, eu estou com esse problema, e esse problema, e esse problema, e eu não consigo enxergar tudo aquilo, o resto que Deus está fazendo. Tudo aquilo que Ele já nos entregou, tudo aquilo que Ele já gerou sobre nós. Mas quando a gente para olhar à nossa volta, a gente vai conseguir perceber esse cuidado do Senhor. É importante, querido, que a gente tente discernir cada momento, cada estação da nossa vida. Precisamos discernir o que de fato é o Senhor trabalhando em nós, o que de fato é Ele nos levando a crescer, algo que Ele está nos mostrando, levando a ter experiências com Ele, mas também poder discernir aquilo que são consequências das nossas escolhas erradas, das escolhas que nós tomamos ou de decisões equivocadas do nosso coração. Mas o que precisamos também entender é que, independente de seja uma coisa ou outra, Ele vai estar conosco em todas elas. Ele vai nos sustentar e vai nos fortalecer, mesmo diante das nossas escolhas erradas, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos trazer de volta, Ele quer nos conduzir naquilo que é o caminho que Ele tem para nosso crescimento, para o desenvolvimento da nossa jornada. E eu lembro já de ter feito algumas escolhas erradas, principalmente olhando financeiramente, tomar algumas decisões equivocadas, e depois ainda fiquei pensando, mas será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não está olhando para mim? Eu estou clamando e Ele não me responde. Mas, querido, certamente Ele estava me ouvindo, certamente Ele sabia do que eu estava passando, certamente Ele sabia dos desafios que eu estava, mas Ele também sabia que muitos deles eu que me coloquei ali, fui eu que fiz. E às vezes a gente faz coisas e pergunta, né? Por que Deus me deixou entrar nisso? Porque tu não parou para ouvir o que Ele tinha para dizer. Tu não foi consultar Ele. Certamente Ele vê tudo, mas na minha vida eu percebo Ele querendo me ensinar em cada uma dessas situações. Diante de cada escolha que eu fiz, Ele querendo me trazer de volta para aprender, para crescer, para ser desenvolvido. Por isso a gente não pode se deixar ser pego por essa dúvida sobre o cuidado e sobre a provisão de Deus nas nossas vidas. Por isso, querido, o desafio hoje, diante de cada um de nós, é confie no Senhor. Confie nele. Declare em todo tempo a sua confiança no cuidado dele, no cuidado pelo que a palavra de Deus, ela nos garante. Por isso é tão importante que a gente conheça a palavra, que a gente saiba de fato o que ela diz, o que ela nos mostra, o que ela nos ensina. E a terceira e última estratégia aqui, que eu quero apontar hoje, sobre esse texto, e que Satanás usou, foi oferecer poder e fama em troca de uma adoração e um pacto com ele. Veja que o texto diz assim: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Uma das formas que Satanás ele tenta nos derrubar é oferecendo a nós poder e fama, oferecendo recursos e benefícios que possam nos gerar todo o conforto possível, todo o luxo que podemos alcançar. Porém, precisamos estar atentos, porque tudo aquilo que vem dele é para nos manter prisioneiros, para que a gente se prostre e, consequentemente, nos tornemos reféns do próprio Satanás. Mas é lindo ver no texto, olhando para o texto, a gente vê que Jesus, ele não buscava fama nem poder. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, ele assumiu uma condição de servo mesmo, sabendo que ele era Deus. E a gente pode ver isso lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11 ali, algo muito profundo, eu quero ler com você, está projetado aí. E a gente pode ver exatamente Jesus indo na contramão disso.
O texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus, queridos. O texto é claro. Ele nos mostra a atitude de Jesus, que é de se esvaziar, que é de não se apegar a nenhuma posição. Por isso, o texto diz que Deus o exaltou à mais alta posição. Mas a nossa natureza humana, ela tenta buscar esse poder, a fama, o conforto, os prazeres, e é totalmente contracultural se esvaziar, se humilhar e deixar de lado uma posição dentro do contexto que nós vivemos. Nós somos praticamente conduzidos a olhar mais para nós, para as nossas necessidades. Nós ouvimos aquela frase: você merece tal coisa, e essa busca é o que se torna mais automático em nós. A nossa carne, ela deseja o reconhecimento, ela deseja esse status, essa posição, e escolher essa condição de servo, assim como Jesus, escolher isso em tudo que nós estamos envolvidos, requer de nós uma entrega muito profunda, requer de nós uma renúncia diante da nossa vida, do nosso dia a dia, uma renúncia do nosso eu e de tudo aquilo que a nossa carne clama. Queridos, a nossa carne, ela clama por aquilo que a satisfaça, por aquilo que satisfaça aquilo que é bom, humanamente falando. Nos relacionamentos é extremamente desafiador assumir essa condição de abandonar a razão, de ceder, de olhar para o outro como superior a mim, de considerar o interesse do outro acima do meu, principalmente no casamento isso, mas também nos demais ambientes de relacionamentos que temos. No casamento parece que é muito difícil assumir essa condição de servir ao outro, de abençoar ao outro, de olhar para o que a Bíblia fala de o interesse do outro estar acima do meu. Parece que a nossa busca, ela é constante por aquilo que eu quero, por aquilo que eu desejo, porque eu seja servido. É muito na contramão essa busca natural nossa como seres humanos. Eu não sei se para você é diferente, mas lá em casa é assim. Precisa ser uma morte diária, uma renúncia diária. Se lá na sua não é assim, depois você ora pela minha vida aqui. Mas, queridos, e é dessa forma que Satanás ele vai tentar agir sobre a nossa vida, querendo nos colocar: não, mas tu precisa estar nessa posição, tu não pode ceder, tu não pode te entregar. Então, querendo nos... E à medida que a gente vai tendo a oportunidade, por vezes, a gente vai crescendo, a gente vai inflando o peito e vai achando que está com tudo. É mais natural essa busca pelo poder e pelo controle das situações do que viver o que Jesus viveu, do que ele escolheu viver, essa atitude dele que é louvável. Por isso, diante de uma oferta de Satanás nesse sentido, é muito mais fácil a gente acabar cedendo. Essas coisas nos trazem uma sensação de grandeza, de poder, da gente estar no controle das situações, mas, querido, eu quero te dizer, isso é mera ilusão, isso é queda na certa. No reino de Deus, todos nós somos chamados para sermos servos. Não há nada em que nós devamos nos apegar, não há nada em nós que a gente possa se apegar. Nós não temos a necessidade de buscar títulos, fama, poder ou razão, a ponto de termos que nos dobrar diante de Satanás, daquilo que ele nos oferece, porque nós acabamos nos tornando prisioneiros dele. A Bíblia diz que não há nada que a gente possa se orgulhar,
porque tudo que a gente tem, a gente recebeu. Então, queridos, nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus, e isso nos fará permanecer inabaláveis, dignos de servir, não dignos de alguma coisa, dignos de alguma honra, mas dignos de servir, de entregar o nosso serviço ao Senhor, de forma que glorifique a Ele. Não um servir também que traga glória a mim, mas que traga glória ao nome de Jesus. A gente precisa estar ciente de que Satanás ele vai tentar constantemente nos distrair, nos destruir, nos tirar do foco, e para isso ele vai usar todas as armas que ele tem. Ele nos oferecerá tudo aquilo que ele julga que possa fazer com que nós nos rendamos diante dele, e de toda a destruição que ele quer gerar nos nossos corações. Cada um de nós precisa conhecer o próprio coração e buscar abandonar tudo aquilo que possa nos levar a ceder diante dessas tentações, diante daquilo que ele quer usar contra nós. Por isso nós precisamos estar firmes em Deus, satisfeitos no Senhor, como nós falamos na semana passada, buscando esse contentamento nele, essa satisfação nele. Devemos entender que em Cristo nós somos chamados para ser servos, assim como Jesus. Por isso, queridos, a gente precisa se colocar intencionalmente nessa condição de servo e se doar, renunciando toda e qualquer oferta de uma posição, de algo que possa gerar orgulho no nosso coração e algo que nos leve a nos rendermos diante daquilo que Satanás coloca diante de nós. Como é na sua vida? Você tem desejado no seu dia a dia esse poder, fama, o controle das situações? Lá no seu trabalho, lá no seu relacionamento, como tem sido a sua jornada? Ou será que você tem conseguido ser intencional a ponto de escolher ter essa mesma atitude do Senhor Jesus, abandonando tudo aquilo que legitimamente você poderia se apegar e escolhendo ser servos nos ambientes aonde o Senhor tem colocado você? Porque o texto diz que Jesus, por ser Deus, ele poderia ter se apegado a isso, mas ele escolheu não se apegar. Por vezes nós teríamos a condição de estar em alguma posição, mas nós também somos chamados a escolher ser servos, servir, nos entregar, a nos doar. E isso começa lá pela nossa casa, começa lá no casamento, com o cônjuge, com os filhos, servindo, não esperando somente ser servido. Na comunidade de fé, na igreja de Jesus, prefira, querido, servir do que ser servido. Se envolva, se entregue, dedique a sua vida, o seu tempo, os seus recursos. Escolha isso na sua jornada. Quando nós escolhemos essa condição, certamente Satanás não vai ter êxito sobre nós. Não vai ter o que ele tentar pegar sobre essa área, porque nós já escolhemos morrer para nós. Nós já escolhemos ser servos. Eu quero servir aos meus irmãos. Eu quero me envolver aqui. Eu quero me entregar aqui. Quero realmente viver aquilo que Deus tem para mim. Eu não me torno menos por eu fazer as coisas. Pelo contrário, é louvável diante de Deus quando a gente se entrega. Nós vamos daqui a pouco poder comer uma feijoada bem gostosa. Quem aí vai comer essa feijoada gostosa aí? Ó? Mas tem uma turma ali cortando cebola desde ontem. Tem uma turma picando um monte de coisas, fazendo um trabalho. Ninguém está vendo quem é, ninguém sabe, mas estão se colocando como servos diante do Senhor. Não buscando nenhum reconhecimento, a gente chamar eles aqui na frente, dizer, foram esses aqui os... Não, estão entregando, estão se rendendo, se humilhando diante do Senhor. Por isso, querido, eu e você somos convidados a escolher essa condição, para que Satanás não tenha êxito sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. E a pergunta que fica hoje para cada um de nós é quais dessas áreas de estratégia que o inimigo usa,
Quais dessas áreas você percebe que precisa se fortalecer para não cair? Qual dessas áreas? O que ele talvez esteja usando contra você, contra a sua vida? Toda tentativa de Satanás de distorcer a palavra de Deus, gerando dúvida sobre quem somos, sobre quem Deus é, tentando nos distanciar do amor de Deus. Por isso é extremamente importante que a gente conheça profundamente a palavra, que a gente saiba o que a palavra de Deus ela traz, ela revela. Como eu e você vamos combater qualquer mentira do diabo se a gente não sabe de fato o que a palavra de Deus diz? Se a gente não sabe o que ela está falando ali? Se eu não sei ao que me apegar? Por isso, queridos, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer profundamente a palavra de Deus e o próprio Deus e confiar plenamente no amor que Ele tem por cada um de nós. Para que também nenhum texto da palavra possa ser usado de forma equivocada, com interpretações erradas. E nada, que eu quero que você saia daqui hoje também, tendo que nada pode afetar a sua identidade em Jesus. Quem você é, como filho amado do Senhor. Nada vai poder afastar você desse amor que vem dele sobre a nossa vida. Por isso, querido, eu não sei o que você tem vivido, como você tem vivido e como você tem enfrentado os desafios. O que eu sei é que a Bíblia diz que, como no texto que lemos lá no início, esse inimigo está ao nosso redor. E ele está tentando constantemente nos distrair, nos tirar do foco, nos derrubar, para que a gente não viva a vida plena, a vida abundante que Deus quer de nós. Por isso, eu e você precisamos estar atentos. Nós não podemos lidar como se isso não existisse. Senão, nós poderemos ser pegos. Mas nós precisamos confiar no amor de Deus. Você crê no amor de Deus pela sua vida? Você confia nisso? Não deixe que nada entre na sua mente. Eu orei há poucos dias atrás com pessoas que me relataram essa dúvida por causa de algo que havia acontecido nas suas vidas. O amor de Deus por nós é constante, queridos. É nós que muitas vezes nos distanciamos, nos distraímos e escolhemos o caminho contrário àquilo que Deus quer. Se eu erro, se eu peco, há um ambiente de amor e de graça do Senhor derramado sobre as nossas vidas, exatamente porque Ele nos ama. E por isso nós não podemos também duvidar do cuidado do Senhor sobre a nossa vida, da provisão dEle, do sustento dEle sobre cada um de nós. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós e vai continuar cuidando das nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar. Vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor. E eu quero nesse momento orar com pessoas aqui que talvez nunca tenham vivido um momento de entrega das suas vidas, de render o coração ao Senhor, de se render diante do Senhor e de encontrar a salvação em Jesus. Esse Jesus que nos ajuda a vencer todos os desafios, esse Jesus que nos ama e que supre as nossas necessidades. Se você ainda não fez essa oração de entrega, se você ainda não rendeu o seu coração diante dele, eu quero te convidar a nesse momento fazer uma oração comigo, a repetir essas palavras, se você quer de fato entregar a sua vida a Jesus, para que Ele o conduza, para que Ele te livre de toda artimanha, de toda armadilha que Satanás possa estar lançando sobre a sua vida. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Senhor Jesus,
eu rendo a minha vida ao Senhor. Eu quero, nesse momento, te entregar o meu coração. Quero te entregar a minha vida por inteiro. E quero pedir que tu sejas o Senhor da minha vida, o Senhor dos meus dias. Eu peço que o Senhor me ajude a vencer todas as batalhas, a vencer todos os desafios, tudo aquilo que o inimigo tenta contra a minha vida. Eu quero pedir que o Senhor me abençoe, que o Senhor me sustente, que o Senhor me guarde. Eu quero viver a minha vida contigo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.